Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei Midrange? Midrange é o caralho! E meus amigos, estou aqui pra falar sobre mais um dos novos decks que droparam aí na recente nova coleção de Burst of Destiny, que é o Sword Soul. O Sword Soul dos decks que viriam era um dos mais hypados, queridos e com mais expectativas sobre ele. Talvez esse momento de expectativa já foi um pouco melhor do que é agora, porque muita gente já vê as deficiências do deck, mas com certeza ele é um dos decks postulantes a ser o competitivo Tier 1 e você com certeza vai enfrentar muitos, mas muitos dele. Então hoje, seguindo um pouco dessa série, que eu vou estar falando um pouquinho sobre cada deck do competitivo do metagame pós a coleção de Burst of Destiny, como eu já falei do deck de Melf, Tri-Brigade Melf, que você pode ver aqui no card, dá uma olhada lá. E aqui a gente vai fazer, teoricamente, o segundo episódio. E eu quero falar justamente sobre o Sword Soul, porque a gente vai ver uma mudança brusca e drástica de como a gente imaginava que o deck ia jogar. E a gente imaginava como o deck ia jogar baseado em como ele joga no OCG. E a forma que ele tá aparecendo pra jogar agora, que é a terceira opção, é completamente diferente de tudo que a gente pensou. Porque, de novo, mid-range não é a vibe do momento. Então, o assunto de hoje basicamente é esse. Vamos entender um pouco do deck no momento atual. Então, vamos lá. Muito bem, meus amigos, então deixa eu pedir um tempinho pra você só pra poder trocar minha webcam aqui, né, tirar essa webcam aqui da frente e você vai poder ver essa webcam aqui atrás com a tela do Dueling Book de fundo e é aqui que toda a mágica vai acontecer. Eu troquei a câmera de maneira errada, então perdão, troca de novo, ah, como eu odeio fazer isso, cara, quando eu erro, meu Deus. Beleza, então agora que eu demorei esse tempo todo pra poder fazer isso, vamos pra mais uma transição. Muito bem, meus amigos, então aqui como vocês podem ver, tá uma decklist de exemplo, lembrando, isso aqui não é a caralha de um deck profile. Tudo bem, você pode comentar aí, mas a minha decklist é melhor, essa decklist é horrível, meu irmão. Vai jogar o Yu-Gi-Oh, meu irmão, joga aí, cala a boca. Cala a boca, joga aí, deixa eu fazer minha decklist. Isso aqui é só decklist de exemplo. Joga contra a decklist fantástica e ganha todos os torneios que você consegue ganhar, porque com certeza você comentando aí, você é o melhor jogador do mundo. Enfim, então aqui a gente vai continuar, então a gente vai entender um pouco de como o Sword Soul joga. Como que é a vibe? Bom, quando a gente estava comentando sobre o Sword Soul, antes de chegar aqui, a gente tinha muito a ideia de como ele ia jogar no TCG, mais ou menos como ele joga no OCG, como sendo um deck. Exatamente isso, meio mid-range. O que ele faz é o Grandmaster junto com a Barones, que gastou 2 cartas pra fazer, não tem follow-up, mas tem 3 techs na mão. É um deck com muita tech pra pôr no deck. Você tem a jogada mais curta, que precisa sim de combinação de cartas, mas é uma jogada curta, de poucas cartas e muita tech no deck, porque a engine, de fato, não é grande. Posteriormente, começaram a acomodar cartas como Phoenix Enforcer e o metagame foi se alterando a partir daí. A gente importando de lá pra cá, a ideia que a gente tinha é, primeiro, ou ele vai jogar com a engine de Fusion Destiny, o que faz muito sentido, mas ainda assim na engine Fusion Destiny você usa a engine do Sword Soul e techs com a engine de Destiny Heroes, o que sobra espaço para um bom número de techs, cerca de 12 techs, digamos assim. Não é 15 como o Tri-Brigade Melf usa, não é potencialmente 15 hand traps como o Ignister, Prankids e mais espaço para Crossout como alguns decks usam, mas ainda assim é um número razoável. Qual que é a grande parada? Bom, o Sword Soul é um deck que para muito fácil, ele brica muito fácil, ele não brica, ele tenta jogar, mas ele é parado uma quantidade de vezes absurda. Tendo isso em vista, a galera viu que era um pouco estranho você apostar na tua jogada e sempre separado com pouco investimento de techs do oponente. E isso porque, como você precisa de uma combinação de cartas, você abre, por exemplo, Eclésia e um Sword Soul na mão, cara. Se for o Taiá, fudeu, porque você vai dar Eclésia, vai tributar, vai invocar Moí efeito, revela o Taiá, e aí o cara dá um Veile. Você bastar Normal Summon, não tem Wii nem carta Sword Soul no cemitério. Fudeu Bahia, você não vai pra frente, logo você não invoca o Taiá. E aí não tem o que fazer. Tem várias coisas nesse sentido, tá ligado? E quando você toma interação, você se fode demais. Então pra contornar isso, você tem que colocar um volume maior de cartas na mesa. Era uma coisa que, quando o Sword Soul tava muito em alta lá no OCG, e a gente começava a falar do deck antes de vir pra cá, inclusive eu tenho vários vídeos falando sobre isso, eu falei que o Sword Soul precisa do tênis? Precisa. Você precisa usar os tênis, porque eu até comentava isso no meu grupo aqui do meu time, que a galera via muito do Sword Soul como ele jogava no OCG.
MTG. E quando importasse pra cá, eu achava que a galera ia colocar um volume, ia precisar de um volume muito maior. Como, por exemplo, o Prankids chegou a fazer no formato passado pré-lista. O Tri-Brigade fazia no formato passado pré-lista. Colocando um pouco menos de tech e muito mais cartas no engine, que faziam ele jogar pra cima das interações muito populares do metagame visando eles. Então, o Sword Soul, eu achava que ia vir muito nessa vibe. E por isso a engine de Tene ajuda e ajuda muito nesse sentido. Tanto que eu tenho vários vídeos falando sobre. Mas qual é que é a questão? A questão do Sword Soul é que agora ele cansou de ser um falso mid-range, que é um deck que faz FTK e tem uma quantidadezinha de tech ali. E o espaço pra tech que ele tem, mas, meu irmão, ele tacou cartas Going Second, que é mais ou menos a mesma vibe que o Drytron fez, que o Drytron faz, né? A mesma vibe que... Qual outro deck, cara? O Lyre Lusk pode fazer, por exemplo. É essa vibe aí, que você vai colocar um monte de cartas que o Virtual World faz, o Virtual World principalmente, que é, você tenta jogar, coloca o máximo de cartas que te fazem jogar pra quando você for primeiro. Você construir jogada e fazer jogada por cima de interação do cara, e você vai usar umas cartas meio Going Second pra você conseguir usar mesmo quando você vai primeiro. Que essas cartas são o Dropless e o TTT, mas devido a como o formato tá, eu vi muito Dark Ruler No More no side do Sword Soul, mesmo sendo G1, ou seja, main deck. Porque se você vai segundo, o teu deck é forte, ele tem potencial. O deck é bem forte, com interações bem fortes. E o formato atual tá migrando pra interações na mesa, coisa que não era tão popular assim antes. Por isso que, no formato anterior, por isso que o Dark Ruler No More caiu absurdamente de popularidade, porque não era a forma com que os decks interagiam. Não era assim, você tem um Dark Ruler contra o Brigade, o que você faz? Você na Apollousa? Cara, você deu um Chalice na porra da Apollousa, e aí depois que o Shurug entra, e aí você o barco já zarpou, o Shurug vai banir, vai pegar follow-up, fudeu. Não era orientado, sem falar de N outras interações que tinham, era só dentro do Drytron, mas você podia não usar o Dark Ruler e usar outras coisas, pra impedir que o Drytron chegue numa board tão opressiva. Não faz mais sentido? Ou então o Droplets, que foi a carta mais popular nesse último formato aí, pós o Burst of Destiny chegar. Era coisa nesse sentido que era usada. O Dark Ruler no formato atual, ele vai pegar o Sword Soul, ele pega o Dragon Link, ele pega o Virtual World, ele pega o Lyre Lusk, que é muito popular atualmente, tá ligado? E todos os decks que usam Phoenix Enforce, que é uma carta extremamente popular no formato. Mudou tudo. Então, o Dark Ruler No More é uma carta que vai voltar a ficar em evidência, e o Sword Soul vem usando de main deck nessa parada, né? E além disso, a engine de Tene não é mais micro, ela é macro, porque você usa a Vessel, né? Vessel The Dragon Cycle, que pra quem não sabe, ela manda um win monstro deck pro cemitério, mas se você controla um face up no effect, você pode adicionar um Tene do deck pra tua mão. Então ela pega um Tene e mila um nome de Tene. Na verdade ela não mila o nome de Tene, ela mila um win. Então, quando você faz jogada de Tene, você faz special de um Tene, por exemplo, com uma Shuna, linka pra fazer o Link 1, você pode dar essa carta e milar o nome, por exemplo, como o nome de Sword Soul. Com isso, a tua jogada não vai fazer o Grandmaster agora, você vai fazer o Baxia. O Baxia. E o Baxia pode matar o teu Link 1 pra invocar o Sword Soul que a Vessel milou, entendeu? E aí você constrói a tua play. Depois é que você faz o Grandmaster, pega a Trap ou pega o Long Yan, vai depender e muito das coisas. Então, essa é a questão. A galera tá usando o máximo de engine de cartas que te fazem jogar possíveis. Então, 3 de tudo que te faz jogar, o Taiá, o piorzinho, o Standalone, então por isso que eu coloquei menos nessa decklist, Ecclesia, todos os Tenes, cartas que buscam o Tene, essa carta que dá Reborn, a carta que busca o Sword Soul, Desires, 2 Traps e Fé. Fé, o nome dessas cartas aqui é Fé, esse aqui é o pacote da Fé. Esse é o nome dessas cartas aqui, tá? Sem hand trap, sem nada, ainda tem um collarzinho que eu coloquei aqui. Essa é a abordagem. E o deck, ele ainda tem uma forma de tentar burlar, né, o Dark Ruler de algumas forminhas, né? Que é a Trap, que você pode buscar. E outra, vai mais ainda na vibe do all-in, do FTK que eu quero fazer. Pra quem não sabe, tem um monstrinho que é... Porque quando você constrói jogar de Tene, o lado negativo é... Você não pode usar o Phoenix Enforce, mas tudo bem, porque o Phoenix Enforce não me ajuda em minha jogada de Sword Soul, tá? Ele não vai jogar de Sword Soul, então foda-se, eu não vou usar o Phoenix Enforce. Essa é a ideia desse deck. E aí, no caso, os Tenes, eles te locam em fazer só o win. Então eu vou jogar a cara pra fazer em cima dos win, tá ligado? E foda-se. E como que você faz o teu campo ser opressivo pra caralho, mesmo fazendo win? Bom, a questão é, você tem um monte de forma de chegar na jogada de Sword Soul, mesmo passando pelos Tene, que é, qualquer 2 bichos desse é jogada, porque você consegue botar o Vishuda na mesa e o Adhara, e você faz o Grandmaster, né, que é esse símbolo aqui que busca uma carta, e você já construiu a tua play a partir daí, o que é muito, muito interessante. Além disso, você tem a outra questão que eu falei, com o Tene e a Vessel, você vai buscar um Tene, um nome extra de Tene, vai milar um nome de Sword Soul, e aí você vai fazer o Baxter, que vai invocar o Sword Soul do cemitério, e vai construir full play, pode ser inclusive o Tayar, que vai milar outro nome de Tene, se for o caso, ou mila uma da Moe, e você busca a Reborn, e aí, mano,
show. E outra coisa é, você constrói a tua play muito mais, de maneira muito mais independente das jogadas via Sword Soul, que é a coisa mais frágil do deck. E quando isso acontece, você tem uns pontos que elas são alcançáveis, como elas são alcançáveis de outras formas, via engine de Tene, esse é o pulo do gato, como elas são, e os Tenes não são normal, são special, e como você alcança essa engine, sobra espaço pra quê? Essa spell é de extrema importância, que é a Sword Soul Emergence. Pra quem não tá ligado, ela adiciona um Sword Soul simplesmente no deck pra mão. Rota, ótimo. Mas, se você controla um Synchro Monstro, você pode adicionar o Win no lugar. Qualquer Win. E aí é que entra a parada da Floodgate e do FTK que você faz, porque você pega o Archnemesis Protoss. Pra quem não sabe, esse monstrinho aqui, ele não pode ser normal ou set. Primeiro, deve ser special da sua mão por banir 3 monstros com diferentes atributos. Então você tem água, vento, fogo, luz, terra, dark. Mano, é muita coisa. Então a forma de colocar ele na mesa é tranquila, é bem tranquila. E aí ele não é destruído por efeitos, tá? E você pode declarar um atributo de monstro no campo. Destrua todos os monstros no campo com o atributo. Além disso, até o fim do próximo turno, nenhum jogador pode special summon um monstro com aquele atributo. Isso é muito forte. Muito forte, porque você loca o cara, teoricamente, e você monta uma abordagem. Você vai ter um monstro de luz, você tem um monstro água, você tem outros monstros que você pode pôr na mesa, você pode matar ele mesmo se não estiver enganado. E aí, você loca o oponente, porque ele não vai poder invocar um número X, ele não vai poder invocar um atributo X pro campo. Você faz esse bicho contra o Drytron, você ganhou a partida. É FTK, literalmente, ele não pode fazer esse special de monstro light. O que ele faz? Todos os Drytron são light. Se você pega um Dragon Link da vida, você faz essa merda e dá um Dark pro cara, pânico e desespero se instalam no ambiente. Fudeu Bahia. Você pode dar um jeito de colocar um Wind pra poder fazer contra o Virtual World e afins. Enfim, essa é a vibe. Então, é muito, muito forte. Esse bicho aqui é uma das vibes que estão sendo usadas no deck pra poder garantir o teu FTK de Sword Soul Going First, já que você não usa Tex fingindo seu mid-range e só junta pra poder dar o FTK quando você tem a chance e usa umas cartas orientadas a Going Second pra quando você for segundo, você conseguir fazer alguma coisa. A gente vai passar pro próximo tópico. Não sei exatamente se é um próximo tópico, mas outra coisa que é muito, muito, muito incorporado nesse deck é o seguinte. As formas de fazer follow-up não são tão eficientes assim. Você consegue fazer follow-up enquanto constrói jogada. Jogada standard de Sword Soul, tendo, por exemplo, os bichinhos aqui, você consegue, tá? Você consegue buscar spell, por exemplo, tá? É uma forma, a spell aqui, né? Você tem um follow-up. Só que você buscando isso, você vai ter uma negação de monstro na mesa e um follow-up de spell. Não é a grande coisa, entendeu? Pro Yu-Gi-Oh! Atual, ainda mais pra um deck que toma muita hand trap sofrida, e se você for usar muitas outras hand traps pra tentar ser um mid-rangezão com 15 hand traps, você consegue usar. Mas a tua jogada para com uma hand trap também, tá ligado? Os outros não param, nenhum outro deck para com uma hand trap, o teu para. Daí começa a fazer menos sentido usar um deck control mid-range através de techs e hand traps, sendo que ninguém para com poucas hand traps, porque você não tem espaço pra tanta, você tem que jogar. As tuas jogadas são combinações de 2 cartas, então você tem que maximizar a quantidade de combinações de 2 cartas que você compra, e ao mesmo tempo, ninguém para com pouca tech, e você para com pouca tech. Uma hand trap do cara e você mamou na van, e aí fode. Por isso que essa abordagem tá sendo tomada. Outra questão que tá sendo muito utilizada é o uso desse amigão aqui, o Xiaofeng. O Xiaofeng, pra quem não lembra, ele era usado na época do Virtual World, por exemplo, durante o combo, pra você dar tilt no Xiaofeng e o Xiaofeng buscar o Lau Lau pra fazer a jogada. Ok, aqui no Yanzing é diferente, porque pra quem não sabe, pra quem não jogou na época do Yanzing, então não deve saber o efeito do Xiaofeng, o efeito é o seguinte: enquanto esse Synchro invocado card tá no campo, o seu oponente não pode ativar efeitos de monstros com o mesmo atributo de Yangzinho, monstro usado como Synchro material pra esse card. E como que você faz o Xiaofeng nesse deck? Tem 2 formas de fazer Synchro 9 nesse deck. A primeira é banindo as spells. Quando você bane a spell do cemitério, ela ativa o efeito. Do cemitério não, quando você bane a spell, ela ativa o efeito e você pode aumentar ou diminuir o nível de um win que você controla, de um monstro que você controla, tá? E isso faz com que você tenha jogada que faz Synchro 8 e você pode aumentar o nível pra fazer jogada de Synchro 9. É assim, inclusive, que você faz o Shen Shen, que é uma das abordagens que você tem. Mas o Xiaofeng, ele é feito com o Baxia. E o Baxia é esse Yanzing aqui, porque a jogada, basicamente, quando você comba via os Yanzing, você consegue de maneira muito simples colocar 2 na mesa, como eu falei antes, faz o Baxia, claro, você tem esse bicho na mesa, o Baxia vai dar efeito e vai matar o Link, e aí você invoca o Adhara do cemitério. Quando você invoca o Adhara do cemitério, você tem Adhara e Baxia, e você consegue fazer o Xiaofeng. E como foi feito com o monstro de luz, nenhum jogador, os monstros com atributo luz não podem ativar o efeito
né, do oponente. E aí você fudeu o Drytron de novo, você comeu grande parte das jogadas de Voltwin, por exemplo, você pegou alguns monstrinhos do Dragon Link que não pode ativar efeito, o próprio Seal, o próprio dragãozinho branco, o Wivebuster, e assim por diante. Você pega uma fatia decente até do metagame, porque o Drytron é muito, muito popular no metagame hoje, e você pega ele, ajuda pra caralho. Então, são algumas das abordagens que o deck tem, tá ligado? Ter o máximo de volume de jogo na mesa, e quando você tem isso, você consegue construir aquelas mesas altas do deck. E o Shao Feng, outra coisa muito boa, é que quando ele morre, ele pega follow-up, porque quando ele morre, ele adiciona um Tanner do deck pra mão, e você pode pegar a Eclésia. Muito bom, muito bom. E aí, no caso, você consegue fazer um monte de coisa diferente. Como você usa essa spell, você pode usar alguns outros Tene, tá ligado? Você pode usar aquele Tene azul, por exemplo, porque em jogada, tem vezes que você dá o efeito Sword Soul e até cria um token, mas o cara mata o teu Sword Soul pro token ficar na mesa. Porque o token na mesa, você não vai poder fazer link, né? Você não pode fazer link, você pode fazer synchro. E aí precisa de um outro bicho na mesa pra poder juntar com o Tanner. E se não for Sword Soul nível 4, os Tene não alinham, porque o nível do Tene não soma com o nível 4 pra fazer synchro 8. Não somam. Então, quando você tem esse tipo de oportunidade, você pode acabar dando uma Shuna e invocando o nível 4. E o nível 4, que é o Tene azul, né? O Tene de água, ele é ruim, mas pode acontecer esse tipo de situação. Você consegue juntar com o token e fazer alguma coisa, né? Fazer um synchro 8 e partir pro abraço. E ele no cemitério, se você tiver com o Monk na mesa e você sempre tem o Monk, quando o Monk morre, você pode bater cabeça com o Monk. Porque aí o azul dá efeito, como o monstro sem efeito morreu, você pode fazer special do monstro que foi destruído, e aí você mata uma carta do cara sem dar alvo. É isso que esse bichinho faz. Então, é uma das formas que você tem de fazer as jogadas. Outra jogada que você consegue fazer também você consegue com o... Caralho, mano, qual é a porra da carta que mila uma carta, mano? Esse bicho aqui. Ele dá efeito e ele consegue milar o Scythe, tá ligado? Você consegue fazer esse bicho milar o Scythe, que ele é um synchro 7. Com isso, você pode dar o efeito do Barones, né? Na stand-by do oponente, Barones invoca essa carta. E aí você pode juntar, ainda dar o efeito desse bicho junto com o Scythe e fazer algum synchro. Pode ser um synchro 7, pode ser um... Vai depender, né? Eu acho que é um synchro 7 que você consegue fazer. O synchro 7 você pode fazer o Yaz, deixa o Yaz na mesa. Se o Yaz morrer, ele invoca um follow-up do deck. E aí o cara não pode fazer um monte do extra, você tem o Yaz na mesa, cara. É muita pressão. É outra coisa de FTK que você pode fazer. Você pode invocar a Lência se você quiser fazendo essa play. E o deck consegue fazer play bem explosivas, tá? Então, essa é a parada. Mesmo locado em um win, você vai conseguir fazer coisas como o Draco Berserk, o Sword Soulzinho aqui e esse outro bicho, por exemplo. É uma boa board que você consegue fazer. Você tem uma carta muito forte com uma matchup muito específica do metagame, que é o Drytron, que é o Rudge Rose Dragon. Enfim, você consegue fazer jogadas que tem o Dragite. Enfim, cara, essa é a vibe. Não é mid-range. Mid-range é o caralho. Não é isso. É combo. Eu quero combar. E essas cartas dizem muito sobre o deck. Ele é agressivo porque as negações que ele faz, os monstros que ele faz são muito grandes, são synchros grandes que agridem e que negam. E ao mesmo tempo você tem essas cartas pra tentar jogar Going Second quando você perde um dado. E o teu deck primeiro, teoricamente, ganha, essa é a ideia. E Going Second você usa essas cartas junto com as volume de jogadas que você tem de main deck pra tentar quebrar o que o cara faz. Essa é a parada. Então, isso conclui, mid-range não existe mais. O Yu-Gi-Oh! Agora é focado em combos, como todo mundo já suspeitava. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.